Carta enviada a toda a ordem, em nome da Suma Trindade e da Santa Unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos os reverendos e muito diletos irmãos, a Frei A, ministro-geral da religião dos frades menores, seu senhor, e a outros que serão ministros gerais depois dele, a todos os ministros e custódios, aos humildes sacerdotes da mesma fraternidade em Cristo e a todos os irmãos simples e obedientes, aos primeiros e aos últimos, Frei Francisco, homem desprezível e frágil, vosso pequenino servo, deseja saúde naquele que nos remiu e lavou em seu preciosíssimo sangue. Ao ouvir o nome dele, prostrados por terra, adorai-o com temor e reverência. O nome dele é Senhor Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, que é bendito pelos séculos. Ouvi, senhores filhos e irmãos meus, prestai atenção às minhas palavras, inclinai o ouvido de vosso coração e obedecei à voz do Filho de Deus. Guardai em todo o vosso coração os seus mandamentos e cumpri os seus conselhos com a mente perfeita. Proclamai-o, pois ele é bom, e exaltai-o em vossas obras, pois com este intuito ele vos enviou por todo o mundo, para que, por palavras e obras, deis testemunho de sua voz e anuncieis a todos que não há ninguém onipotente além dele. Perseverai na disciplina e na santa obediência, e cumpri, com propósito bom e firme, o que lhe prometestes. O Senhor Deus se oferece a nós como a seus filhos. Assim suplico a todos vós, irmãos, beijando-vos os pés e com a caridade com que posso, manifesteis toda a reverência e toda a honra que puderdes ao Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual foram pacificadas e reconciliadas com Deus Onipotente todas as coisas que há nos céus e na terra. Rogo também no Senhor a todos os meus irmãos sacerdotes, os que são, os que serão e os que desejam ser sacerdotes do Altíssimo, que todas as vezes que quiserem celebrar a missa, puros e de maneira pura, ofereçam com reverência o verdadeiro sacrifício do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com santa e pura intenção, não em vista de alguma coisa terrena, nem por temor ou amor a qualquer pessoa, como que agradando aos homens. Mas toda a vossa vontade, à medida que a graça vos ajudar, esteja dirigida a Deus, desejando assim agradar unicamente ao mesmo Senhor Altíssimo, porque aí só Ele opera como lhe apraz, pois, como Ele mesmo diz, fazei isto em memória de mim. Se alguém o fizer de modo diferente, torna-se Judas traidor e réu do corpo e do sangue do Senhor. Recordai-vos, meus irmãos sacerdotes, o que foi escrito a respeito da lei de Moisés. Aquele que a transgredia, mesmo em coisas materiais, morria sem nenhuma comiseração, pela sentença do Senhor. Quão maiores e piores suplícios merece sofrer aquele que calcar com os pés o Filho de Deus e profanar o sangue da aliança, no qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. O homem despreza, profana e calca com os pés o Cordeiro de Deus, quando, como diz o apóstolo, não distinguindo e não discernindo o santo pão de Cristo de outros alimentos ou obras, o come indignamente, ou também, embora digno, o come levianamente e sem dignidade, como diz o Senhor pelo profeta: maldito o homem que realiza com fraude a obra de Deus. E, na verdade, condena os sacerdotes que não querem colocar isso no coração, dizendo: amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ouvi, irmãos meus, se a bem-aventurada Virgem é tão honrada como convém, porque o trouxe em seu santíssimo útero, se o bem-aventurado Batista estremeceu e não ousou tocar a santa cabeça de Deus,
se venera o sepulcro em que ele jazeu por algum tempo, quão santo, justo e digno não deve ser quem traz nas mãos, recebe na boca e no coração e oferece a outros para receberem aquele que já não mais morrerá, mas há de viver eternamente glorificado, a quem os anjos desejam contemplar. Considerai a vossa dignidade, irmãos, sacerdotes, e sede santos, porque Ele é santo. E assim, como o Senhor Deus vos honrou acima de todos por causa deste ministério, de igual modo, também vós amai-o, reverenciai-o e honrai-o acima de todos. Grande miséria e fraqueza digna de comiseração, quando tendes assim presente e vos preocupais com qualquer outra coisa em todo o mundo. Pasme o homem todo, estremeça o mundo inteiro e exulte o céu, quando sobre o altar, nas mãos do sacerdote, está escrito o Filho de Deus vivo. Ó admirável grandeza e estupenda dignidade, ó sublime humildade, ó humilde sublimidade, o Senhor do universo, Deus e Filho de Deus, tanto se humilha a ponto de esconder-se pela nossa salvação, sob a módica forma de pão. Vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós para serdes exaltados por ele. Portanto, nada de vós retenhais para vós, a fim de que totalmente vos receba aquele que totalmente se vos oferece. Por isso, admoesto e exorto no Senhor. Aqui nos lugares onde moram os irmãos, seja celebrada apenas uma missa por dia, segundo a forma da Santa Igreja. Se, porém, houver muitos sacerdotes no lugar, por amor da caridade, contente-se um em ouvir a celebração do outro sacerdote, porque o Senhor Jesus Cristo sacia os presentes e ausentes que são dignos dele. Ele, embora pareça estar em muitos lugares, permanece contudo indivisível e não conhece qualquer tipo de detrimento, mas em todo lugar, como lhe agrada, opera em unidade com o Senhor Deus Pai e com o Espírito Santo Paráclito, pelos séculos dos séculos. Amém. E porque quem provém de Deus ouve as palavras de Deus, devemos nós, por conseguinte, que mais especialmente somos encarregados dos ofícios divinos, não só ouvir e fazer o que o Senhor diz, mas também, para compenetrar-nos da grandeza do nosso Criador e da nossa submissão a Ele, guardar os vasos e demais objetos do ofício, os quais contêm suas santas palavras. Por isso, admoesto e conforto todos os meus irmãos em Cristo, a que onde encontrarem as palavras divinas escritas, da maneira como puderem as venerem, e no que lhes compete, se elas não estiverem bem colocadas ou se em algum lugar estiverem dispersas, sem a devida honra, recolham-nas e guardem-nas, honrando o Senhor nas palavras que Ele falou, pois muitas coisas são santificadas pelas palavras de Deus, e é em virtude das palavras de Cristo que se realiza o sacramento do altar. Por isso, confesso todos os meus pecados ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A bem-aventurada sempre Virgem Maria e a todos os santos do céu e na terra. A Frei H., ministro-geral da nossa religião, como a meu venerável Senhor, e aos sacerdotes de nossa ordem, e a todos os meus irmãos benditos. Pequei em muitas coisas, por grave culpa minha. Especialmente, não observei a regra que prometi ao Senhor, nem rezei o ofício como manda a regra, seja por negligência, seja por motivo de minha enfermidade, seja ainda porque sou ignorante e idiota. Portanto, por todas estas coisas rogo como posso a Frei H., meu Senhor Ministro-Geral, que faça com que a regra seja inviolavelmente observada por todos, e que os clérigos rezem o ofício
com devoção diante de Deus, não atendendo à melodia da voz, mas à consonância da mente, de maneira que a voz concorde com a mente e a mente concorde com Deus, para que possam, pela pureza de coração, aplacar a Deus e não, com a sensualidade da voz, acariciar os ouvidos do povo. Prometo, pois, guardar firmemente estas palavras conforme Deus me der a sua graça, e transmitirei estas coisas aos irmãos que estão comigo para serem observadas no ofício e nas demais constituições regulares. Aqueles irmãos, porém, que não quiserem observar estas coisas, não os tenho como católicos, nem como meus irmãos. Também não quero vê-los ou falar-lhes enquanto não fizerem penitência. Digo isso também a respeito de todos os outros que, deixando de lado a disciplina da regra, andam vagando, pois nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para não perder a obediência do Pai. Eu, Frei Francisco, homem inútil e indigna criatura do Senhor Deus, digo pelo Senhor Jesus Cristo a Frei H., ministro-geral de toda a nossa religião, e a todos os que serão ministros gerais, depois dele, e aos demais custódios e guardiães dos irmãos, os que são e os que serão, que tenham junto a si este escrito. O pratiquem e cuidadosamente o guardem, e suplico-lhe que guardem solicitamente e façam observar mais diligentemente estas coisas que estão nele escritas segundo o beneplácito de Deus onipotente, agora e sempre, enquanto existir este mundo. Se fizerdes estas coisas, sereis bendito pelo Senhor, e o Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Oração. Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dai-nos a nós, míseros, por causa de vós, fazer o que sabemos que quereis e sempre querer o que vos agrada, para que interiormente purificados, interiormente iluminados e abrasados pelo fogo do Santo Espírito, possamos seguir os passos de vosso dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e unicamente por vossa graça chegar a vós, ó Altíssimo, que em Trindade perfeita e unidade simples viveis e reinais e sois glorificado com Deus onipotente, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.